pessoal, parada obrigatória e o assunto da vez é dica de redação, principalmente quando a gente está falando de trazer a oralidade para a produção de texto de dissertativa argumentativa. Às vezes um professor pode corrigir o seu texto e dizer assim: não deixe marcas de oralidade. Exemplo, você começa a escrever um determinado texto, um determinado assunto, aí no início de um determinado parágrafo você vai colocar bem, vírgula, e começa o texto. Opa, bem é característica típica de oralidade. Ou então você vai colocar, aí aconteceu tal coisa. Aí, típico de quem está contando uma determinada história e é também típico de oralidade. Não deixe essas marcas não. Isso não é adequado porque a gente está falando de um texto formal. E a escrita, na maioria das vezes, ela é caracterizada como formal. A informalidade geralmente ocupa espaço em relação à oralidade. Eu digo geralmente porque também existe a maneira como você utiliza a linguagem formal oral. Por exemplo, você vai apresentar um seminário. A linguagem ela tem de ser formal, eu tenho de me preocupar com a formalidade. Eu vou participar de uma determinada reunião e essa reunião envolve a relação de pessoas importantes de uma determinada empresa. Eu tenho que utilizar uma linguagem formal. Eu sou âncora de um determinado jornal e vou me posicionar frente aos telespectadores. Eu também tenho que utilizar uma linguagem formal. Mas na maioria das vezes, quando a gente está falando de fala, nós vivemos muito mais na informalidade do que na formalidade. Por isso que a gente acaba trazendo essas marcas para o nosso texto, mas se torna, repito, inadequado. Tudo vai depender de o que você escreve e para quem você escreve. É aquilo que eu chamo de adequação à linguagem. Adequação à linguagem é tudo. E na escrita, quando o assunto é texto dissertativo argumentativo, é um texto formal. É linguagem com um português padrão. Então, eu não posso trazer marcas de oralidade para o meu texto. Caso contrário, isso acaba, se por acaso eu não me policio, acaba você perdendo pontinhos numa redação de graça, né? E ninguém quer. Então, se preocupa com isso. Lê seu texto, verifica se não existem marcas de oralidade dentro do teu texto. Repito, o contexto é formal, a linguagem é padrão, o português ele é padrão. Então, se preocupa para não trazer as marcas da oralidade para textos dissertativos argumentativos, certo? Um outro momento também que muita gente coloca, que até é uma chamada redundância. Aí você vai e diz, não, porque os países do mundo, taral. Isso é comum em uma fala apresentar, a gente acaba trazendo isso também para um texto. Não é legal não, é uma redundância, né? Qual o país que não faz parte do mundo, né? Enfim, a gente precisa se preocupar com isso. Ou então vai e coloca um elo de ligação que a oralidade acaba, entre aspas, permitindo, mas na escrita se preocupa. Não coloca essas coisas, não traz marcas da oralidade para a escrita, certo? E é isso. Se por acaso você ainda não segue este canal, não deixa de se inscrever e também não deixa de comentar. Faz algum pedido, algum comentário, isso é muito válido para este canal. E o principal de todos, compartilha! Afinal de contas, compartilhar conhecimento não quer demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó. Tchau, tchau!